assim, no Velho Testamento, as pessoas que, no caso, os israelitas, os hebreus, eles seguiam as ordenanças que foi dada por Moisés, e ali, no caso, os sacrifícios que eram feitos pela culpa do pecado. A minha dúvida é assim: o sacrifício que eram feitos em favor pela culpa do pecado não era capaz de perdoar o pecado dele, porque do pecado deles, né? No Novo Testamento, em Hebreus, vai dizer que o sangue de bodes jamais seria possível perdoar os pecados. E aí faz menção no sacrifício de Jesus. Como que ficou, no caso, a salvação dessas pessoas que morreram no deserto, ali na lei de Moisés? Muito bem, Hebreus diz que eles foram justificados pela lei, pelo cumprimento da lei. A justificação do hebreu, do Antigo Testamento, se dava pelo sacrifício que era apresentado, sim. Quando Hebreus diz que não é com sangue de bodes nem de touros, o que ele está dizendo é que isso acabou, não é mais para aquele tempo. Hebreus está falando já da nova aliança em Cristo Jesus. E ainda enquanto na nova aliança em Cristo Jesus, os sacrifícios continuavam acontecendo. Os judeus que não se tornaram cristãos, que não receberam Jesus, continuavam levando as suas oferendas ao templo e sacrificando. Quando Jesus foi apresentado por José e Maria, eles levaram o sacrifício que era exigido pela lei. Então, quando Hebreus foi escrito, ainda existia aqueles que continuavam fazendo a prática da expiação de pecados através dos sacrifícios, conforme a lei mosaica, que foi concluída, fechada, invalidada a partir de Jesus Cristo. Por isso que lá o texto está dizendo que não há possibilidade do sacrifício, o sangue dos animais purgarem, remirem a pessoa do seu pecado. Mas lá no Antigo Testamento, sim, o fazia, tanto que foi ordenança dada por Deus. O pecador deveria trazer um animal sem defeito, levá-lo até o sacerdote, ele deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal, ali ele confessaria os seus pecados. Ali ele reconheceria o seu pecado, pediria perdão a Deus, enquanto o animal era degolado e o sangue era derramado. Ao fazê-lo, os pecados desse homem estavam sendo perdoados por Deus. Alguém estava tomando o lugar desse homem para morrer, e era aquele animal. Não era alguém, era o quê? Mas era um ser vivo. Era uma vida por uma vida. Então, o que está acontecendo ali no Antigo Testamento não é materialmente, não é desta forma. Aquele sangue, não é o sangue pelo sangue, é pelo ato, é por aquilo que foi feito. Quando duas pessoas chegam aqui perante mim, como pastor e autoridade eclesiástica e civil, para dizer sim uma para outra, aquilo ali, por si só, não seria nada se dentro de si não houver, ou não houvesse, a verdadeira intenção de fazê-lo, de entregarem-se um para o outro até que a morte separe, como é o voto que é feito. No Antigo Testamento, quando o pecador vinha trazendo a sua oferenda ao sacerdote para cumprir ali o ritual da remissão do seu pecado, o sangue, o que significa sangue? Vida. O sangue que era espargido, entregue, devolvido à natureza, aquilo ali, aquela vida voltava para Deus. A vida é de Deus, a Deus pertence. Mas enquanto vivo, está pertencendo àquele que é detentor dela, o homem. Aquele animal pertencia a ele, fosse porque ele criou, fosse porque ele comprou só para esse fim. Quando ele cuidou daquela vida com o objetivo de se satisfazer dela, para lhe dar a lã, para lhe dar o leite, para lhe dar a carne, quando ele comesse daquele animal, ele estava se apropriando do quê? Também da vida daquele animal, mas para si, para seu sustento.
Quando ele entregava esse animal, ele estava dizendo: eu entrego esse animal que representa meu sustento, minha vida, por minha vida, mas para Deus, em reconhecimento de que eu sou pecador, de que eu sou miserável, eu sou indigno. Eu não posso continuar vivendo sem o perdão de Deus, porque senão estou debaixo de maldição e estou à mercê do diabo. Então é o significado, não é o sangue meramente. Você entendeu? Não era só a questão do sangue, é a questão do ato, do porquê, de como era feito, com que intenção, para quem e de que modo. Estabelecido por Deus, para Deus, com o objetivo de remissão do pecado pela confissão daquele que cometeu. Se a pessoa chegasse simplesmente, ritualisticamente, e levasse lá oferenda em sacrifício a Deus, você vai encontrar isso em alguns livros proféticos, Deus dizendo: ó, eu tenho nojo, eu já me nojei das oferendas que vocês trazem para mim. Por quê? Porque o coração de vocês falam, mas o coração de vocês está longe de mim. Não é assim que você encontra lá? É Deus dizendo isso. Ou seja, vocês já passaram a fazer as coisas de forma ritualística. Trazendo para os dias de hoje, vocês já vêm para a igreja, vocês cantam os cânticos, mas vocês fazem isso por mero ritual. Vocês não estão cantando e sentindo que vocês estão cantando. Vocês estão cantando, mas vocês não estão colocando essas palavras, que são letras já pré-determinadas, escritas, fazendo elas a sua mensagem para mim. Vocês estão cantando isso automaticamente, já está no automático, aperta o play e acabou. Não há o envolvimento da alma, não há o envolvimento da razão, não há o envolvimento da sua vida nisso. E toda vez que é feito desta maneira, Deus não recebe. Então lá no Antigo Testamento havia também aqueles que traziam só por trazer, ritual, sabe? Porque a expiação do pecado teria que ser muito mais do que meramente o ato de trazer a oferta, o animal que vai ser degolado, vai ser sacrificado para expiar o meu pecado. Se eu não tenho a intenção de deixar aquele pecado, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que encobre, está lá no Antigo Testamento, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e faz o quê? Deixa, alcança misericórdia. Então não adiantava vir trazer o animal, degolar, o sangue ser espargido, a carne ser queimada, oferecida para Deus em holocausto, se a intenção não fosse deixar o pecado confessado. Podia chegar ali e confessar o pecado, mas saindo dali, continuar praticando, não haveria verdade. Aquela não era uma atitude verdadeira por parte daquele que o estava fazendo. Ok? E lá em Hebreus, a gente tem que se posicionar ali e dizer para quem que está sendo escrito? Para aquelas pessoas daquele tempo. Por que ele está falando que o sacrifício, o sangue de touros e bodes, não, no passado tinha, no presente é que não, porque agora é Jesus, aquele que foi o sacrifício derradeiro, o Cordeiro Santo de Deus, que deu a sua vida em resgate de todos nós. Amém? Amém. Só mais uma dúvida. Em relação a isso, quando eu ouvi sobre essa dúvida, né? Quando, entendendo do outro modo, que eles não eram perdoados, mas somente havia a culpa pelo pecado, mas não havia o perdão. Aí tem uma outra passagem também que foi citada, que diz assim, que eles só foram perdoados mesmo quando Jesus, no caso, morreu e ressuscitou, que diz que levou cativo o cativeiro. Que no caso, vamos supor, não sei se é isso, né? Quero um esclarecimento. Que, vamos supor, a alma dessas pessoas ficou cativa, como se fosse no Seol, aguardando a redenção de Jesus, para que ele levasse cativo o cativeiro. Eu queria entender também essa parte do cativo e cativeiro, porque também cita a passagem de Lázaro e Você tem que achar esse texto. Vamos achar esse texto? Vamos procurar? Porque a gente vai falar sem ler o texto, aí é temerário fazer isso, né? Eu já entendi o que você quer dizer, mas vamos lá para o texto, já que a dúvida é em relação ao texto. Aquele que achar primeiro nos ajude. Vamos lá.
Efésios 4:8. Aham. Desembanhar a espada, 1:2, ganhei. Efésios 4. Muito bem. Vamos ler a partir do verso 1, para a gente entender o contexto, né? Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, é o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns, ele vai falar dos dons. O que é que Jesus levou cativo o cativeiro? O que é cativeiro? Prisão. Ele levou presa a prisão. O que é levar presa à prisão? Isso é uma figura de linguagem. O que é que ele está dizendo? É que aquilo que aprisionava o homem passou a não mais fazê-lo sobre aquele que foi remido pelo sangue do Senhor. A maldição do pecado, o que é o cativeiro? O homem está preso no pecado. E a maldição do pecado, que é a morte é o cativeiro. Ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, ele levou a morte. Ou seja, ele superou o poder da maldição da morte. Aquele que antes morria e ia para o inferno, agora, eu que recebi Jesus como único e eterno suficiente Salvador, fui tornado filho de Deus, fui transformado, uma nova criatura em Cristo. Eu morro e vou para o céu, eu vou para o inferno. Eu vou para o céu. Mas o que é a palavra de Deus no Antigo Testamento que diz que o salário do pecado é morte? Eu sou pecador. Aliás, afinal, eu vou para o inferno ou eu vou para o céu? Se eu recebi Jesus como meu único eterno suficiente Salvador, segundo diz o Evangelho de João capítulo 1, fui tornado filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, onde eu vou morar quando eu morrer? No céu. Mas antes eu ia para onde? O inferno é o cativeiro, é a morte. Ele não tem mais poder sobre aquele que recebeu Jesus e está salvo. Então essa é uma figura de linguagem para dizer, Jesus nos libertou. Nós cantamos, a cruz nos libertou, não é? Fomos libertos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então essa é uma figura de linguagem para dizer, Jesus, quando voltou para o céu, ele nos deu liberdade do cativeiro da morte. Não haverá morte eterna, não haverá cativeiro eterno para mais ninguém. E enquanto vivendo nessa vida, também não, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, são passadas e tudo se fez novo. Essa é uma figura de linguagem para falar isto. Para aqueles desse tempo, lá em Éfeso, eles entenderam a mensagem. Eles sabiam do que o apóstolo Paulo estava falando. A linguagem para nós hoje parece um tanto estranha, né? Levou cativo o cativeiro. Mas se a gente vai ler o contexto, é isso que a gente entende claramente. O que é o cativeiro que Jesus levou? Cativo. Isso daqui antes era o cativeiro de alguém, tá bem? Eu cheguei aqui, prendi e levo cativo. Se eu levo cativo, significa que eu tenho poder sobre isso, que tinha poder sobre os outros, tá certo? Significa que quem é que tem o poder, afinal das contas? É o cativeiro ou eu que assumi o cativeiro? Sou eu, que dominei sobre o cativeiro. E é isso que a palavra está dizendo. Jesus, que tem todo o poder no céu como na terra, ele acabou com a maldição do pecado, que era o cativeiro do homem, para aprisionar o homem nesta vida e condená-lo e aprisioná-lo por toda a eternidade
no chamado inferno. Jesus acabou com isso. E é isso que essa linguagem, com essas pouquinhas palavras, quer dizer. Ele levou cativo o cativeiro. Ok? E diz mais: aqueles que estavam aprisionados agora receberam dons espirituais. Dom é uma capacitação sobrenatural vinda de Deus. Então aqueles que eram cativos, quem está no cativeiro tem poder para alguma coisa? Não, mas agora que foi liberto, recebeu o poder do Senhor para representá-lo aqui na terra, fazendo a obra que ele determinou e deixou lá na grande comissão de pregar o evangelho, de levar libertação aos cativos, olha aí, de abrir a prisão dos que estão presos na autoridade do seu nome. Ok? Explicado? Satisfeito? Amém.